A paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu sou evangelista Sônia e já há algum tempo estou aqui no canal e hoje o Senhor ele ministrou no meu coração acerca de chamado. Tudo que o Senhor ele fala conosco, nós precisamos anotar, é bom a gente gravar. Por quê? Porque às vezes Deus já te chamou há muito tempo e você ainda não entendeu isso. Eu encontrei aqui nos meus escritos, ó, vou mostrar para você aqui, ó, uma agendinha. Essa agenda, amados, foi a minha primeira agenda quando eu tive o meu primeiro encontro com o Senhor. Quando o Senhor me alcançou e eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus. Isso já faz 30 anos. E numa das mensagens que eu ouvi no dia 2 de dezembro de 96, eu ouvi essa mensagem e anotei esta mensagem. E hoje, conversando com o Senhor, perguntando para o Senhor, porque eu tenho certeza, eu tenho convicção que o Senhor me chamou como evangelista, o Senhor me chamou como intercessora, o Senhor me chamou para viver uma vida na presença dEle, não da minha forma, não do jeito que eu quero, mas do jeito que Ele quer. E é interessante que aqui, desse testemunho que eu vou passar para você, escrito por mim mesma, há quantos anos atrás, né? O Senhor, Ele vai falar com você. Se você crê, você tem um chamado, então preste atenção. Mas eu quero ler para você aqui no livro de Êxodo, como está aqui, olha. Êxodo, no capítulo 2, está escrito assim, nós vamos ler até o versículo 10. E foi um homem à casa de Levi e tomou por esposa uma filha de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E quando ela viu que ele era um menino formoso, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia escondê-lo, ela tomou para ele uma arca, um junco, e o revestiu com barro e pinche, e o pôs o menino nela. E ela o colocou nos juncos da beira do rio, e sua irmã ficou à distância para saber o que lhe seria feito. E a filha de Faraó desceu para se lavar no rio, e suas servas caminhavam ao lado do rio. E quando ela viu a arca entre o junco, enviou sua serva para buscá-la. E tendo-la aberto, ela viu o menino, e eis que o bebê chorava. E ela teve compaixão dele e disse: esta é uma das crianças dos hebreus. Então disse a sua irmã, filha de Faraó: devo ir chamar uma das mulheres dos hebreus para que amamente o menino a ti? E a filha de Faraó lhe disse: vai. E a serva foi e chamou a mãe do menino. E a filha de Faraó lhe disse: toma este menino e amamenta-o para mim, e eu te darei o salário. E a mulher tomou o menino e o amamentou, e o menino cresceu, e ela o levou à filha de Faraó, e ele se tornou seu filho, e ela chamou o nome Moisés, e disse: porque o tirei das águas. Olha que tremendo! Nós sabemos que naquela época Faraó tinha mandado matar todos os meninos, mas quando Deus ele tem um chamado, quando Deus ele chama uma pessoa, ele guarda, ele dá livramento. E Deus deu sabedoria a Joquebede, que é a mãe de Moisés, né? Para colocar ele no cestinho, ela colocou ali no rio. Justamente a filha de Faraó o achou e cuidou dele. E interessante que foi a própria mãe de Moisés que a filha de Faraó, né, deu para criar o menino até ele ser desmamado. Por quê? Porque a irmã dele estava ali atento.
que é Miriam. Então, o que o Senhor me chamou hoje para falar com você? Você mesmo que chegou aí agora, olha, Deus, ele tem um chamado também na sua vida. Aleluia! Nada que aconteceu com você, que está acontecendo, é por um acaso. Na minha vida, dentro de mim, eu creio no propósito do Senhor e creio no propósito do Senhor. Assim como Deus foi com Moisés, como Deus chamou aquele homem do ventre da mãe dele, Deus também trabalhou na vida dele e Deus está trabalhando na minha vida e na sua vida. Aqui nós vemos 3 etapas da vida de Moisés. Primeiro ele nasceu, ele foi colocado ali escondido e a mãe dele ali para protegê-lo colocou ele dentro de um cesto, ele tinha apenas 3 meses de idade e ali a filha de Faraó o achou e 40 anos ele ficou no palácio. Ele foi criado ali como um rei, num padrão excelente. Oh, glória a Deus! Mas um dia ele resolveu sair para ver como estava ali o povo dele. E teve um incidente, ele matou um egípcio, depois no outro dia ele voltou e ele foi confrontado, você já conhece a história, e ele foge. E nesse meio tempo que ele fugiu, ele ficou mais 40 anos. Ali ele casou, ele constituiu uma família. E a palavra do Senhor diz que um certo dia ele estava ali com as ovelhas do seu sogro, levando ali para pastar. E ele vê uma sarça, que começou ali a pegar fogo, uma árvore que pegava fogo. E para ele naquela época era natural, porque era muito quente, e de vez em quando alguma galha, alguma árvore ali seca pegava fogo. Só que aquele dia foi diferente, aquela árvore estava se queimando, mas ela não se consumia. Então ele chega mais perto para ver o que é, e então ali brada a voz do Senhor dizendo: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar em que pisa é terra santa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei como o Senhor te chamou, eu sei como Deus me chamou. O dia que o Senhor me chamou, Ele falou para mim claramente que Ele ia transformar a minha vida, que Ele ia fazer de mim um vaso novo, como um barro na mão do oleiro. Estava eu ali agora na mão do Senhor sendo moldada, como estou sendo moldada, trabalhada até hoje, para a glória dele. Então o Senhor fala com Moisés: eu ouvi o gemido do meu povo e vou te enviar para libertá-los da escravidão ali do Egito. Moisés, na hora, ele não entendeu. A gente não entende na hora que Deus está chamando, na hora que Deus está falando, na hora que Deus está movendo, a gente não entende. Moisés também não entende, ele começou a questionar e começou a falar com o Senhor que não tinha jeito, que ele não falava direito, e o Senhor falou: não, o seu irmão Arão vai com você. Amados, é tremendo o que Deus, ali ele fez com Moisés. Nós já conhecemos Moisés, voltou ali para o Egito. E ali veio aquela conversa com o faraó e nunca que libertava aquele povo, até que chegou o dia da libertação. O Senhor falou que foi a última praga, que todos os primogênitos daquele povo iam morrer, mas a casa, que o umbral que tivesse o sangue de Jesus, a morte não entraria, que era o povo do Senhor, que era o povo de Israel. E assim Moisés fez. E Moisés ficou mais 40 anos agora no deserto. Agora Deus começou a trabalhar ali na sua vida espiritual. Um líder que ali caminhou com aquele povo. E nós sabemos as maravilhas que o Senhor fez no deserto. Ali o povo, ele teve sombra de dia, ele teve proteção à noite, teve o maná que caiu do céu. E coisas tremendas o Senhor fez através da vida de Moisés. E o que o Senhor está falando com você agora? Ele quer também te levar a uma terra que mana leite e mel. O Senhor, Ele quer nos levar e nos usar para levar também pessoas
aleluia, através do nosso testemunho, das nossas orações, das nossas intercessões, através da palavra ministrada, o Senhor quer levar muita gente para o céu. Oh, glória a Deus! E por isso Ele está usando você, o seu chamado. O nosso chamado hoje é ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus está nos preparando, né, como uma noiva, nos purificando como ouro no ourives. Deus está trabalhando na nossa vida, assim como Ele foi com Moisés, assim como Ele chamou Moisés. Ele te chama, Ele me chama. E quando nós achamos que não podemos, o Senhor, Ele vai falar conosco, que Ele é o nosso Redentor, Ele é o Senhor dos Exércitos, é Ele que opera tudo em nós e através de nós, e os planos dEle na nossa vida não pode ser frustrado. Aleluia! Você crê nisso? Você crê que você é um barro na mão do oleiro? E que o Senhor está te moldando, está te preparando para que você possa, junto com multidões, herdar a vida eterna? Para isso Ele enviou Jesus, o seu único Filho, aleluia, para vir aqui na terra, 100% homem, e mostrar para nós, aleluia, que tem salvação, tem perdão, tem cura, tem libertação. Jesus pagou o preço. Moisés não deu conta, né? Os profetas não deram conta, pastores não dão conta, mas Jesus, aleluia, Ele sim, Ele é o libertador. E é nos caminhos de Jesus que nós devemos andar como Ele andou, seguir os passos dEle, amando, perdoando, sendo misericordiosos, aleluia, porque o preço foi preço de cruz. Jesus pagou pelas nossas dívidas, aleluia, Ele levou sobre si o nosso pecado, e Ele falou, olha, eu não vou deixar vocês órfãos, e eu vou ser crucificado, vou morto, vou ser morto, sepultado, vou ressuscitar o terceiro dia, vou voltar para o meu Pai, mas não vou deixar vocês órfãos. Vou deixar o Consolador, que é o Espírito Santo, meu amigo. O Espírito de Deus é sobre ti, e Ele já te ungiu para pregar as boas novas, para libertar os cativos, para curar os enfermos, aleluia! E para pregar as boas novas de salvação. Pense nisso. Você crê no seu chamado? Jesus te ama. Se essa palavra falou no seu coração, deixa aí no comentário. Aleluia. Qual é o seu chamado? E você tem deixado Deus trabalhar na sua vida? Aleluia. Deus abençoe a todos com muita paz.